boa tarde. Hoje a nossa live é sobre as artes dos povos indígenas na coleção de instrumentos musicais tradicionais Emília Biancardi. Eu me chamo Nayara Assunção, sou museóloga do Centro Cultural Solar Ferrão. A nossa live hoje vai ter como convidado o professor doutor em Artes Visuais pela Escola de Belas Artes da UFBA, do Mário Bentes. Ele é docente e pesquisador na área de História da Arte, com ênfase em artes populares, artes indígenas e artes urbanas populares. Mário, a gente vai bater um papo sobre a importância dos povos indígenas, a importância dessas populações para a preservação do meio ambiente, num contexto de muito enfrentamento e fragilidade. Vocês estão me ouvindo? O áudio tá legal aí para vocês? Qualquer coisa, vocês me sinalizam se o áudio não estiver legal. Pronto. Meu convidado já chegou, o Dr. Mário. E ele vai falar um pouco sobre as artes dos povos indígenas na coleção de instrumentos musicais tradicionais. Antes de chamar Mário, eu vou falar só um pouquinho sobre a coleção Emília, um pouquinho mesmo, um resumo. Emília Biancardi, ela é uma etnomusicóloga baiana que empreendeu ao longo de sua vida importantes pesquisas buscando entender a experiência humana na criação dos sons. Entre o erudito popular, construiu sua formação musical, apaixonou-se pelas manifestações populares e buscou sempre pesquisar sobre os assuntos e tema. Na verdade, a coleção ela é uma consequência de suas pesquisas. É a memória das expressões tradicionais musicais. A coleção de instrumentos musicais indígenas, que está presente na coleção Emília Biancardi, deve-se a uma pesquisa efetuada na Reserva dos Índios Camaiurá, no Xingu, em 1975, pela teatróloga e diretora Gilda de Queiroz Grilo e pela professora Emília Biancardi. Deixa eu chamar aqui o professor. Devido a essa pesquisa foi que se deu início a essa coleção de instrumentos musicais indígenas. Ela é uma coleção muito rica. Os instrumentos musicais indígenas da coleção formam um dos mais significativos conjuntos do país. Cada instrumento traz o segredo de sua confecção. Feito originalmente com elementos das florestas, os sons evocam comunhão com a natureza. Agora eu passo a palavra ao professor Mário. Tudo bom, professor Mário? Tudo, só não estou tendo acesso à imagem, mas consegue me ver? Eu consigo te ver. Você quer sair e entrar novamente para verificar? Só para tentar um pouquinho, mas se não conseguir, eu posso ficar assim mesmo, tá bom? Rapidinho, um momento. Vou chamá-lo novamente. Pronto. Pronto. Boa tarde. Boa tarde. Vou falar novamente um pouco sobre o professor Mário, que ele é pesquisador na área de História da Arte, com ênfase em artes populares, artes indígenas e artes urbanas populares. Agora eu passo a palavra para ele dar continuidade à nossa live. Boa tarde a todos. Essa, inclusive, é um momento bastante aguardado, né, Nayara? Essa possibilidade de comunicação virtual. A gente conversou bastante sobre como poderia ser, né, principalmente nesse momento, como desenvolver
essas discussões e como construir conhecimento, como compartilhar saberes nesse momento que exige muito que a gente faça uso da virtualidade. Eu, antes de tudo, gostaria de agradecer, né, tanto o convite de Fátima, quanto o suporte dado por ela e também por você, viu, Nayara? Espero que a gente tenha uma live bastante produtiva, né, porque as intenções, elas são as melhores, viu? Ó, só pontuando, eu não estou conseguindo me ver, mas não tem problema. Pelo menos assim eu não fico tão nervoso. Viu? A gente tá te vendo perfeitamente. Ah, então pronto. Tá ótimo. Tudo bem, né? Então, acredito que é necessário fazer alguns apontamentos, né, antes de qualquer discussão sobre os instrumentos musicais em si, né? É muito importante falar que os instrumentos que hoje se encontram, né, no Solar Ferrão, compondo um dos três pilares, né, da exposição Som dos Esquecidos, constitui, né, um campo privilegiado para que a gente possa discutir não apenas a materialidade desses objetos, né, aquilo que é facilmente apreensível, os seus materiais, os seus procedimentos técnicos, as suas formas, cores, enfim, né, aquilo que é objetivo, mas também a gente possa discutir aquilo que está subjetivo, né? Afinal de contas, nós não estamos falando de objetos esvaziados de sentido, esvaziados de propósito, né? São objetos extremamente complexos e por mais que estejam em um ambiente de exposição, são documentos que precisam ser lidos. Então, essa eu acredito que é a observação inicial para toda e qualquer análise desses objetos, não apenas de objetos, instrumentos musicais indígenas, mas de outros objetos de cunho antropológico, etnográfico, né? Então, eu devo dizer que, muito embora a nossa discussão ela parta de uma coleção, eu não vou fazer aqui observações individualizadas daqueles objetos e nem falarei de uma população específica, até porque nós estamos falando de um complexo de artefatos e de sociedades extremamente complexas também. Então não haveria tempo suficiente para a gente fazer uma discussão assim e qualquer tentativa seria uma tentativa superficial, né? Então acredito que é muito mais importante a gente construir um panorama a respeito dos artefatos, um panorama a respeito dos pensamentos que envolvem a produção desses artefatos, dos seus usos mais comuns. Eu acredito que assim a gente consegue ter uma conversa muito mais produtiva. Estou falando muito rápido? Não, tá ótimo. Então tá bom. Uma outra observação, e isso a gente já vai discutindo também sobre a questão dos artefatos. Mas uma observação inicial é que seria muito importante, válido, que quem estivesse aqui falando fosse um representante indígena e não um pesquisador, né? Ou que pelo menos tivesse a participação de um deles aqui, porque eles estariam justamente fazendo uso do seu lugar de fala, né? Eles são os produtores e naturalmente sabem muito melhor do que qualquer pessoa, do que qualquer pesquisador, o que eles significam, como eles são produzidos, com que propósito, né, eles são criados. Então, o olhar que eu estou lançando aqui é um olhar da pesquisa, da ciência, da academia, né, dos contatos que eu já tive também com vários artefatos, algumas populações, mas principalmente das pesquisas que eu fiz. Mas é sempre bom ouvir quem produz, né, quem cria. E eles estão aí, inclusive, produzindo livros, criando documentários, fazendo lives também, porque hoje eles estão nas redes sociais. Então é muito importante a gente buscar esses canais. Caso a gente tenha um interesse de ampliar os nossos conhecimentos, a gente pode buscá-los nas redes, inclusive, para ter esse conhecimento que parte dessa experiência que é pessoal e intransferível, porque eu não sou índio, então não posso falar por eles. Então o olhar que eu estou lançando é um olhar da ciência, tá bom? E é isso. Vamos falar assim, agora vamos adentrar, de fato, na exposição, né? É muito importante a gente ter em mente, ou melhor, lembrar o que eu disse há pouco, que nós estamos falando de objetos que, muito embora estejam no museu, né? Objetos que são colecionados, são classificados, recebem uma etiqueta, né? Nós não estamos falando de objetos que são só para apreciação, né? Nós tendemos a apreciá-los,
né? Mas muito embora eles estejam nesse contexto, onde muitas vezes são inseridos outras manifestações de outras culturas e que nascem somente para serem apreciados, esses objetos, os indígenas, os instrumentos musicais, eles, assim como outros feitos pelas sociedades indígenas, eles são documentos. Eles são objetos interpretáveis e são polissêmicos, ou seja, eles estão sempre ali à espera de uma leitura, né? E eles possuem mensagens, eles possuem conteúdos diferentes da materialidade e eles são polissêmicos também. Então, eles se abrem para múltiplos significados. Então, é sempre importante ter isso em mente. Porque quando a gente foca somente naquilo que é palpável, naquilo que o olho acessa, a gente acaba tendo uma visão bastante superficial, né? E muitas vezes equivocada. Então a gente acaba muitas vezes fazendo a mesma leitura que a gente faz de outros objetos que estão nas galerias, nos museus, e não é esse o caso, né? Então, para a gente não correr o risco de fazer uma leitura superficial, a gente se preocupa sempre com essa dimensão subjetiva dele, né? E aí é muito importante pensar que esses objetos ali expostos, eles guardam a memória das suas populações, das pessoas que os criaram. Então, são verdadeiros documentos, né? É claro que nesse momento a gente vai fazer ter uma conversa um tanto abstrata, né? Porque a gente não tem as imagens, né, dos objetos. Então, na primeira oportunidade, quando essa pandemia passar, né, enfim, quando as coisas estiverem, né, voltando aos seus lugares, eu espero que as pessoas que estão aí prestigiando que tenham essa possibilidade de ir até o museu, visitar a exposição, né, e aí justamente alcançar aquilo que falta aqui, né, que é o encontro visual com esses artefatos, tá? Então, eu queria falar, lançando uma visão geral a respeito da produção material das sociedades indígenas, falar um pouco a respeito dessa visão que nós muitas vezes lançamos sobre os objetos indígenas de maneira geral, né? Nós tendemos muitas vezes a reconhecer os artefatos indígenas como objetos de arte, né? Arte indígena, artes indígenas. E na literatura especializada, nos documentários, enfim, por vezes nós encontramos essa expressão, né? Arte indígena, né? Eu acho muito importante falar disso antes de falar dos instrumentos musicais, porque a gente precisa desconstruir algumas coisas para poder compreender melhor esses objetos, né? E uma das minhas preocupações sempre foi a de tentar distinguir o que as sociedades, como as sociedades indígenas fazem, não só elas, mas outros povos. Eu não vou nem usar o termo primitivo, porque mesmo entre aspas já está equivocado, né? Mas que possuem um desenvolvimento diferente do nosso, uma realidade de vida diferente da nossa, crenças, pensamentos diferentes, visões do mundo diferentes das nossas, e eu acredito que em várias medidas um pouco melhores do que a nossa, né? Então, é importante a gente justamente entender que o que eles fazem é arte, a nosso ver, mas não é assim que eles imaginam, né? É muito importante, por exemplo, Darcy Ribeiro foi uma das pessoas que consagrou a expressão arte indígena em vários dos seus documentos, né? Ele trabalhou com essa expressão e isso foi ficando, né? E até hoje várias pessoas usam, inclusive considerando a diversidade de produções, algumas pessoas tentaram corrigir o equívoco de arte indígena, tentando pluralizar. Não vamos falar de arte indígena, vamos falar de artes indígenas, mas isso não resolve. Porque raríssimos são os casos de populações indígenas que reconhecem o que eles fazem como objetos de arte. Então essa é a nossa leitura, né? E é uma leitura naturalmente que vem do Ocidente e que tenta interpretar esses objetos segundo essas concepções que não tem nada a ver com a cultura deles, né? Por exemplo, entre os indígenas é muito comum a expressão artefato, objeto, ou então o próprio nome do objeto. Mas arte, artisticidade, são nomenclaturas que muitas vezes é quem está chegando, é o pesquisador que lança a mão. Inclusive nesse livro aqui, ó, Xicrinha, uma coleção etnográfica, tá dando para ver, Nayara? Dá. Suspenda só mais um pouco. Isso aí. Pronto. Esse livro aqui eu gostaria de usar como ilustração, né, para essa conversa, porque
foi um livro construído não só por pesquisadores, mas também por representantes Xikrin. Ou seja, eles estavam lado a lado, conhecendo os objetos, fazendo a leitura. Então, tudo que está colocado aqui foi colocado de acordo com que os próprios Xikrin, né, entendiam do que eles estavam fazendo. E raramente a palavra arte aparecia. Existia um termo para belo, para beleza, mas não para arte, né? Então, a gente precisa muito pensar sobre isso. Por que arte não caberia? Porque, na verdade, todos os objetos, eles têm uma funcionalidade. E a arte, como a gente sabe, ela não tem uma função inicialmente, né? Ela é feita para o deleite, né? E os objetos indígenas, eles têm uma função, eles têm uma finalidade. Aliás, um objeto, ele só é belo, ele só é perfeito se ele cumprir perfeitamente a sua função. Então, se a gente pegar qualquer instrumento musical que está exposto ali no solar, de repente um pau de chuva, né? Que é uma estrutura colocada com sementes ou então com pequenas pedrinhas e que você faz um movimento e você tem um som de uma chuva caindo no telhado, um som suave. Já assistiu esse movimento, né, Nayara? Lá, com os instrumentos? Aqui, Pronto. Aí, um pau de chuva. A gente vai usando os recursos que a gente tem, né? Exatamente. Se porventura esse instrumento ele não faz o som esperado, né? Se de repente as sementes colocadas ali, as pedrinhas não terem sido uma quantidade suficiente, não resultarem no som esperado, no som ideal, esse objeto ele não é perfeito, esse objeto ele não vai ser considerado belo. Porque a beleza de um objeto indígena, de um artefato indígena, advém do seu bom funcionamento. Se ele não funciona direito, então ele não presta, ele não é bonito. Agora, o pensamento é bem diferente da nossa sociedade, né? Se você for pensar, você tem, por exemplo, um celular incrível, como o pessoal costuma falar, top de linha, última geração, quero. Quando termina, ou antes de terminar o prazo, né, de cobertura da... Eu perdi a palavra agora. O seguro, a garantia, o que acontece? Aquele celular incrível começa a dar problemas. E isso com vários equipamentos. Por quê? Porque a nossa noção de beleza não está associada à funcionalidade. Bons tempos eram aqueles em que você comprava um liquidificador e o dono morria e o liquidificador ficava funcionando, passava para a geração seguinte. Geladeira, fogão, hoje em dia nada dura, mas tudo é incrivelmente belo. E no contexto indígena, a beleza não vem da aparência, vem do funcionamento. Tá? Isso é legal. Então, quem se interessar para pesquisar isso, é interessante. Tá? E esses comentários, eles naturalmente já servem para a leitura desses artefatos. Então, acredito, só um momentinho, tá? Pronto. Aqui a gente já adentra na questão da musicalidade. Né? Feita essa observação, acredito que a gente já pode adentrar nessa dimensão da música, na dimensão dos artefatos, dos instrumentos musicais em si. Tá? É importante pensar que a música, ela está presente em todas as populações indígenas brasileiras, e não só elas, mas todas as civilizações tiveram a música nos seus primórdios, e aquelas que tiveram, naturalmente, essa manifestação progridem. Né? A manifestação ela prossegue e se desenvolve, e você tem repertórios, e você tem estilos, canções tradicionais, canções modernas, enfim. Então todas as sociedades, elas conseguiram desenvolver a música, e as sociedades indígenas também. Os instrumentos musicais, naturalmente, são uma consequência da existência da música. Né? Então, se você se depara com uma população, estamos falando de populações indígenas, mas isso serve para qualquer outra civilização. Se você entra em contato com uma determinada população e percebe que ali existem artefatos que produzem sons, sopro, ou então com percussão, enfim, produzem sons, você deve deduzir que ali também existe música. Né? Então, no Brasil, a gente vai ter uma observação interessante. A maioria das populações, ela tem uma musicalidade predominantemente vocal, ou seja, existem vários grupos distribuídos pelo território brasileiro que não se valem dos instrumentos musicais, mas apenas através da voz, né? Então produzindo sons, gritando, ou então entoando determinados
determinados sons, às vezes acompanhados, né, de ritmos ou de outros sons produzidos através, né, dos pés ou então das mãos, enfim, mas basicamente é o corpo. Mas aí você tem outras populações... Oi? Não é o próprio corpo que é usado como instrumento para emitir os sons. Exatamente. Né? Então, nesse caso, a música ela não sai dos instrumentos musicais. A música ela sai do corpo. Né? Inclusive, essa é uma observação que a gente precisa fazer. No caso das populações que desenvolvem, têm um apego muito grande com a música ela não está somente ligada à voz ou a uma outra parte do corpo, ou então não sai somente dos instrumentos. A gente está falando de um complexo. Porque no momento em que a música se manifesta, também se manifesta a performance, também se manifesta o ritual, também esses indivíduos, eles ornam o corpo, pintura, arte plumária. Então a gente tem um complexo. Quando a música acontece, nós temos um complexo. Existe toda uma preparação visual, espiritual e uma preocupação também em seguir uma tradição nessa preparação. Né? Então, o fato das populações, em geral, né, terem uma musicalidade predominantemente vocal, acaba fazendo com que nem todas produzam instrumentos musicais. Então, nem todas elas têm os instrumentos musicais. Isso significa que a gente não tem um repertório vasto de instrumentos musicais. Né? Claro que, à primeira vista, quando você acessa, por exemplo, o museu, você fica encantado com a diversidade e com a quantidade de itens que ali existem. Mas, se você for considerar a complexidade de populações existentes no Brasil, você vai perceber que não existem tantas variações assim. Não existe um repertório muito grande. Você consegue coletar flautas de diferentes populações, você consegue coletar chocalhos de diferentes populações e assim por diante. Esses objetos, esses artefatos, eles se repetem, tendo naturalmente algumas variações, mas eles vão se repetir. Então, não existe uma diversidade, né, muito inalcançável de artefatos. Quer fazer alguma pergunta? Tá bom. Controla o tempo. Então, oi? Ainda temos muito tempo. Ah, então tá bom. Então eu vou falar bem devagar, que eu acho que eu tô correndo. Então, tá um pouco, né? Pronto. Então tá bom. Vou um pouco mais devagar. Para a gente compreender tanto o conceito quanto o fenômeno de música, o fenômeno música, o conceito música no contexto indígena, então vai ser importante a gente considerar essa relação indissociável que a música vai ter com o corpo, uma vez ou outra com os instrumentos musicais, com a dança, com os enfeites corporais, com as coreografias, com o espaço, com o ritmo. Então, como eu disse, estamos falando de um complexo. Falar somente do artefato e do som que ele produz é esvaziá-lo de todo esse conteúdo, de toda essa história que ele traz consigo. Né? Então, é muito importante a gente, né, ter em mente essa complexidade. Tem uma citação aqui bem pontual do Menezes Bastos. Ele diz o seguinte: a música funciona como eixo central no estabelecimento da conexão da mito-cosmologia com as artes do corpo, a dança, a plumária, a ornamentação. O que isso significa? Como eu vou falar mais adiante, não tem como falar de artefatos indígenas, de musicalidade indígena, sem falar de mitologia, sem falar de cosmologia, sem falar de xamanismo. Né? Porque, em essência, os artefatos musicais, né, os instrumentos musicais, eles são instrumentos sagrados usados em contextos ritualísticos. Né? Então, essa dimensão sagrada, esse contato com o mundo dos espíritos, do sobrenatural, tem que ser considerado. Não tem como falar dos artefatos. Se você quiser ter realmente uma compreensão aprofundada desses objetos, você precisa considerar a relação que ele tem com a cosmologia
né? E também com o xamanismo. Aí lá na frente eu vou falar um pouquinho melhor sobre essas duas dimensões, tá bom? Então, como eu disse há pouco, nós não temos uma variedade, né, muito grande em relação aos artefatos, né? Um artefato, um chocalho, um pau de chuva, uma flauta, que você encontra junto a uma população, você também vê sendo desenvolvida por outra. A que se deve isso? Simples. Por mais que nós estejamos falando de sociedades distintas em vários aspectos, essas populações, em algum momento, elas se aproximaram. Em algum momento elas estiveram juntas ou pertenciam naturalmente a um conjunto só, uma massa populacional só, e naturalmente compartilhavam os mesmos saberes, as mesmas práticas, os mesmos repertórios musicais, né? Ou então, em algum momento, elas entraram em comunicação e puderam trocar esses saberes, o que era muito comum também, né? A gente sabe que fora desse sistema que nós vivemos, né, monetário, capitalista, existem outras possibilidades de troca, não só troca de saberes, mas de produtos também. Então, muitas vezes, você tinha uma determinada população que conseguia produzir tigelas de barro, né? Mas ela não produzia um determinado instrumento, não produzia um cesto, por exemplo, de fibra. Então, trocava essa panela, por exemplo, de barro, com um cesto. Não só o objeto ele transitava, mas o conhecimento que era contido nele transitava também, né? Então, você dava a cada sociedade envolvida nessa troca, nessa negociação, a possibilidade de conhecer um objeto novo, uma técnica nova e uma possibilidade de se trabalhar determinada matéria-prima, né? Então, com os instrumentos musicais também a gente pode pensar que tenha ocorrido dessa maneira também. Talvez se esses contatos não tivessem acontecido, ou se inicialmente não houvesse essa unificação dos povos, muito provavelmente nós teríamos aí instrumentos musicais mais variados, porque cada grupo, isolado no seu universo, poderia encontrar seus próprios meios de desenvolver esses repertórios. Tá? Mas... Ficou melhor agora o ritmo? Tá ótimo, tá perfeito. A aula Não, porque estamos falando de música, então estamos falando de ritmo da fala para a apresentação. Eu devo mencionar que ainda estou um pouco nervoso com a situação, mas, enfim, espero que esteja sendo produtivo, viu? Então, falando sobre musicalidade, a gente agora vai falar um pouquinho, né, sobre a relação de música com cosmologia e xamanismo. Eu não sei se esses termos eles são comuns para vocês, né, mas a musicalidade, enfim, é todo um universo, né, de sons que nós produzimos, de ritmos, partituras, os repertórios. A música, na verdade, faz parte da vida da gente, né? Para cada contexto, para cada situação, uma lembrança, existe uma música. Existem pessoas que têm o dom de produzir canções, outros cantam, outros são bons em produzir, em tocar algum instrumento, e outros são bons para apreciar, né? A música, ela faz parte da nossa vida. E aí, o que acontece? Às vezes, no nosso contexto, a música, ela nos remete a alguma situação, alguma lembrança, algum universo, algum plano, né? Existem pessoas que ouvem determinadas canções e conseguem assim, eu transcendo, eu fico muito em paz, eu fico relaxado quando eu ouço determinada música. Essa conexão, ela é uma capacidade inata da música. A música, ela tem a capacidade de te levar para alguma situação, te gerar algum sentimento. E o que acontece? No contexto indígena, isso também ocorre, claro, né? E o que é mais comum é ver a música conectada à cosmologia e ao xamanismo, né? O que é a cosmologia? Na verdade, a cosmologia, ela nada mais é do que o estudo do universo, como ele se organiza, como ele se originou. Nós temos a nossa cosmologia, né? Nós temos formas próprias, pouco variáveis, de como o mundo foi criado, né? Enfim, os católicos acreditam que Deus criou o universo, Deus criou o mundo, o homem e a mulher, e esses conhecimentos, essas formas de perceber a criação do universo, do mundo, como ele está estruturado, vai variando, né, de pessoa para pessoa, de religião para religião, enfim. No contexto indígena também. Essa visão
de um Deus criador de Adão e Eva, né, não se faz presente dessa maneira, a menos que nós estejamos falando de sociedades já evangelizadas, já catequizadas, que aí naturalmente o pensamento deles, né, o pensamento inato, passa a ser sobreposto por uma outra visão. Mas eles sempre tiveram suas maneiras próprias de perceber a criação, de perceber como foram criados, como o seu universo foi criado. E, naturalmente, o que eles produzem hoje, isso é importante dizer, muito do que eles produzem hoje tem a ver com essa visão inicial, com esse saber que vem dos primórdios. Por exemplo, me permita fazer uma observação antes de prosseguir, só para que fique claro. Como é que a cosmologia, como é que o pensamento repercute, como é que essa visão do início, como o mundo foi criado, como o homem foi criado, esses ensinamentos iniciais, eles repercutem na atualidade. Muitas vezes você vê, por exemplo, os Xikrin, índios Xikrin, eles costumam pintar o corpo com sumo de genipapo. Então eles trabalham com grafismos pretos, né, um negro. É muito fácil encontrar referências deles, inclusive na internet. Os Xikrin, eles apenas usam o preto do genipapo e o sumo do urucum, vermelho. Tá? A gente pode pensar que, em algum momento, um deles, de repente, pensou, vou pintar meu corpo de preto, vou pintar meu rosto de vermelho. Essas iniciativas não são iniciativas atuais e nem são individuais. Se hoje os Xikrin, eles pintam o corpo de preto, em alguns momentos acrescentam vermelho, isso tem a ver com as origens dos primeiros Xikrin, né? Que por um ensinamento divino, um encontro com o sobrenatural, essa entidade deu a eles essa possibilidade de pintura e sugeriu que eles pintassem o corpo assim, e é assim que por geração eles vão pintando. Né? Então, a configuração, por exemplo, que nós vemos hoje em várias populações, né, o modo como eles usam seus adornos plumários, como eles pintam os corpos, o modo como eles realizam seus rituais, tem a ver com esse passado remoto, esse ensinamento que foi dado lá atrás e que eles simplesmente reproduzem. Então, por isso que nós chamamos de povos tradicionais, porque a todo custo eles tentam repetir, né, esses ensinamentos. Então, a cosmologia tem a ver com essa questão do universo, como o universo foi criado, como ele se organiza, e o xamanismo, que é o outro ponto com o qual a música se relaciona, tá? Música, cosmologia, xamanismo, nada mais é do que uma prática ancestral, né, que procura estabelecer uma ligação com o sagrado. O xamanismo não pode ser considerado uma religião, porque não existe, por exemplo, um livro sobre o xamanismo. O xamanismo simplesmente ele é vivido e cada população desenvolve as suas práticas. Então a gente está falando, na verdade, de um conjunto de rituais que são muito antigos e que procuram ser reproduzidos fielmente ao que era no passado. Então não existe novidade. Não existe, vamos inovar, isso aqui já está fora de moda. Não existe fora de moda, né? Existe uma tentativa de reprodução do tradicional. E a música, ela faz parte disso. Ela faz parte dessa tradição. Tá? A performance, o contexto, o vestuário, eu vou te chamar de vestuário, mas na verdade toda a preparação visual, né, tem a ver com a tradição, a música também, os repertórios e os instrumentos musicais. Espero que esteja dando para entender a construção que eu estou fazendo. Né? A gente sai do geral e vai partindo, né, para uma questão mais particular. Né? E falando só um pouco mais sobre o xamanismo, porque eu acredito que raramente a gente tem oportunidade de falar sobre esse tema, o xamanismo ele tem a ver com esses primórdios da humanidade quando não havia essa distinção entre religião e ciência. Isso é importante, né? Porque hoje nós temos a religião de um lado e temos a ciência do outro, se imbricando mutuamente o tempo todo, brigando. Né? E no contexto das sociedades indígenas, nós temos o xamanismo que concilia tudo. Então você tem, por exemplo, os pajés, a figura do pajé, que é aquele sacerdote, que procura estabelecer, né, a conexão com o sagrado e, ao mesmo tempo, ele tem a possibilidade de lutar contra os espíritos, de promover a cura para uma enfermidade. Então, ciência, né, e religião estão aí, lado a lado, dentro do xamanismo. Dito isso, a gente começa a falar sobre os instrumentos musicais.
tá bom? Alguma dúvida? Pronto, então tá. Então, os vários estudiosos que já se dedicaram ao tema da musicalidade e, consequentemente, dos instrumentos musicais, eles chegaram a uma conclusão, né? A princípio, você teria um tripé. O tripé seria, você tem os mitos, você tem os rituais e você tem os cantos. Mitos, rituais e cantos, né? Então, você teria esse tripé. Você não poderia falar de um sem falar do outro. Com o tempo, percebeu-se que faltava aí um outro ponto, que era a performance, né? Então, existe uma performance quando a música vai acontecer, quando o instrumento musical irá ser usado, também vai haver uma preparação visual, um cuidado com a dança, um cuidado com o ritmo, né? Então, a gente está falando, sim, de um verdadeiro complexo. Né? Então, tanto os estudos antropológicos quanto etnomusicológicos, eles concordam que não existe a possibilidade de você falar somente de instrumentos musicais, mas todas essas ligações que os instrumentos se estabelecem com essas outras dimensões. Alguma observação? Então, tá bom. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre musicalidade e cosmologia, mas agora com alguns exemplos, né? Bem práticos, né? A música ela aparece, e por conseguinte os instrumentos musicais aparecem na cosmologia de praticamente todas as sociedades indígenas brasileiras, né? Porque todas elas têm uma visão própria de como o seu mundo foi criado, né? E são visões às vezes muito diferentes. E aí a música muitas vezes aparece. Você tem várias sociedades que a sua origem tem a ver com a música, com o uso dos instrumentos musicais. Existe, inclusive, na literatura especializada, uma expressão bastante corrente, que é a do complexo de flautas sagradas. As flautas, inclusive, alguns itens estão lá na coleção, né, estão lá expostos. Esses artefatos, em geral, eles são considerados artefatos sagrados, né? Você, inclusive, relatou alguns episódios, né, relacionados àqueles artefatos que estão lá no museu. Eles são objetos sagrados, né? Inclusive, eles, a princípio, né, eles não deveriam estar sendo expostos. Porque alguns artefatos, isso a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, eles não podem ser vistos, por exemplo, por mulheres. Porque, em geral, as flautas, elas são objetos que são produzidos, que são usados, que são guardados, que pertencem a homens, né? Então, as mulheres não têm acesso a esses objetos. Então, estando esses objetos expostos em um museu, em uma galeria, ou até mesmo um colecionador particular que resolveu visitar uma aldeia no Alto Xingu, por exemplo, e comprou uma flauta, né? A gente sabe que esses trânsitos eles acontecem, e deixou exposto na casa, até aquele objeto ali está perdendo já a sua dimensão, né, primeira, a sua dimensão subjetiva, né, tem seu significado, seu propósito já comprometidos, porque ali também acessam mulheres. Então, de acordo com a cultura indígena, a mulher não deveria ter acesso a esses objetos. Eu vou citar alguns exemplos daqui a pouco, tá bom? Então, quando acontece um ritual envolvendo uma música e o uso dos instrumentos musicais, essas sociedades, quando desenvolvem essas práticas, né, mesmo estando em outro contexto... eu confesso a vocês, só um adendo, eu não estou acompanhando as perguntas. Então, se você for acompanhando, depois você pode traduzi-las para mim, porque às vezes eu estou falando de um assunto, aí a pergunta chega bem depois, eu não consigo fazer a conexão. Então, peço desculpas por isso, né, por conta do ritmo, que é diferente, né, da fala e do envio das imagens, das mensagens. Algumas eu estou anotando aqui. Então tá bom. Então, se nós estamos falando que a música ela está na origem, né, ou no pensamento da origem do mundo de diferentes populações, então toda vez que esses rituais envolvendo a música eles acontecem,
o que nós estamos testemunhando? A recriação daquele momento primeiro. Se não há muita transformação, inovação, se há uma tentativa de reprodução fiel dessas práticas e dos seus repertórios, com os mesmos instrumentos musicais, ainda que em alguns casos esses instrumentos musicais, no fim do ritual, eles sejam destruídos, porque acontece, né? Ainda assim, o instrumento novo, ele vai ser igual ao anterior, não vai haver muita mudança. Então, essa preocupação em reproduzir tudo fielmente ao que sempre foi é uma tentativa dessas populações de recriar esse momento que está lá atrás, no passado. Então, tenta-se estabelecer aí novamente uma conexão, né, com o sagrado, com esse pensamento primordial. E isso é muito importante, né, a gente considerar. Então, cada vez que tem uma manifestação envolvendo uma música e um instrumento musical, essas sociedades elas renovam essa relação, esse contrato cósmico que existe entre os humanos e o mundo dos espíritos, né? Então, a partir do momento que a gente percebe que os rituais eles já não são mais reproduzidos, que as músicas estão sendo esquecidas, que as novas gerações já não conhecem os repertórios, já se sentem em algum momento pressionados a esquecer, a deixar de fazer uso desses repertórios ou usar esses instrumentos musicais, a gente está falando de uma perda dessa conexão, de um enfraquecimento dessa conexão, né? E isso é muito perigoso porque abre espaço para outros valores, para outras crenças e um distanciamento cada vez maior das crenças relacionadas às suas populações de origem. Eu não esqueço um fato que me chama muito a atenção. Existem alguns índios Pancararu que moram em uma espécie de residencial em São Paulo. Pancararu, né? Eles residem lá. E mesmo fora, né, são chamados para muitos índios das favelas, e mesmo lá nesse contexto urbano, não estamos falando de oca, de acesso ao rio, né, concreto, ainda assim, os Pancararu, eles tentam, quando é o momento, reproduzir determinados rituais envolvendo música. Então eles colocam os seus adornos de fibra, postam seus chocalhos e saem andando pelas vielas do lugar onde eles moram, num contexto urbano. Isso é uma tentativa de fazer com que não se perca essa ligação com o sagrado, essa ligação com as suas crenças, independente se o contexto ele é adverso, né? Então, a gente, né, precisa sempre acompanhar esses casos que eu considero excepcionais de resistência, né? Porque a gente vê, inclusive, nesse momento, uma pressão muito grande em todos os sentidos, né? Para que essa ideia de índio se desfaça e a gente tenha indivíduos que se integrem inteiramente à nossa sociedade. Muito embora a nossa visão de integração é uma visão de aniquilação, né? De aniquilação cultural, de aniquilação, né, dos pensamentos primordiais, dos seus valores, e aí eles só vale a integração, a aproximação, se eles deixarem, né, as crenças deles, os seus valores, e adotarem os nossos, né? Então, enfim, só uma observação. E aí o que é importante se dizer? Ainda falando de cosmologia e de musicalidade. No momento em que os rituais eles acontecem, e a música ela é praticada, os instrumentos eles são aí explorados novamente, existe uma audiência, eu vou usar um termo, uma plateia, vou usar esse termo bem vulgar, tá? Uma plateia, que é a plateia dos espíritos nos rituais. Toda vez que a música ela é acionada no ritual, eles não estão simplesmente reproduzindo canções para si ou para os outros, mas sim para o mundo sobrenatural, para os espíritos. E a maior prova disso é que em algumas sociedades, como os Waurá do Alto Xingu, sempre nos rituais que eles fazem, você tem a presença de algumas entidades sobrenaturais, ou seja, alguns indivíduos, né, naturalmente autorizados, eles incorporam essas entidades e participam dos rituais, porque é também para eles que esses rituais acontecem, é para eles que a música é acionada,
né? É para estabelecer essa comunicação. Então, às vezes você tem essas entidades, eu não vou dizer personagens, porque nós não estamos falando de teatro, mas de uma vivência. Então, essas entidades, elas se presentificam ali entre as pessoas que promovem o ritual e outras vezes não, mas eles estão sempre em pensamento. Então, tudo que é feito é direcionado para eles também, né? E, bom, a gente pode adentrar um pouco mais na questão da musicalidade e o mundo dos espíritos, que tem a ver com xamanismo, né? E falar que, para a maioria das sociedades indígenas, não existem processos composicionais musicais. O que isso quer dizer? Diferente de nós, que podemos compor músicas no contexto indígena, essa autonomia, ela quase não acontece. Tá? Tudo bem que, por exemplo, os índios Javaé da Ilha do Bananal, em Tocantins, eles conseguem misturar repertório tradicional com algumas músicas novas. Mas isso não é comum. Tá? Por que não é comum? Porque as músicas que são cantadas nos rituais, que são passadas de pais para filhos, enfim, elas advêm de uma tradição. Elas foram em algum momento criadas, ou melhor, elas foram dadas como presente para essas populações, e desde lá do passado, desse passado remoto, essas músicas elas são reproduzidas. Então não há espaço para uma criação autônoma. Assim como, por exemplo, o modo de construir um cocar, a maneira de pintar o corpo. Você tem alguma variação? Tem, porque a gente não está falando de uma tradição rígida, né? Mas, em geral, a gente está falando de uma tradição que procura manter sempre ali fiel os seus repertórios. E isso tem a ver com a música. Então, não é comum a criação de repertórios. Eu vou fazer uma música nova, eu acho que estou fazendo assim de uma maneira bem descontraída, né? No próximo ritual eu quero apresentar uma canção minha, uma canção autoral. Isso não acontece, né? O pensamento tradicional, ele é predominante, e o tradicional naquele sentido de renovação mínima, adaptação mínima, transformação mínima. Né? Então isso é muito importante. E de onde advêm esses repertórios, essas músicas, e por conseguinte os artefatos que são usados do passado, do sobrenatural, do mundo dos espíritos? Existem várias maneiras de acesso a esses repertórios, né? Eu anotei alguns aqui, porque, como eu disse, cada população tem a sua visão de mundo. E, naturalmente, você tem um mundo ali em cada população. Então, não dá para generalizar. Então, quando você vai investigar, por exemplo, os Waurá, os Camaiurá, os Timbira, os Xicrim, os Tupinambá, você vai perceber que cada um deles tem a sua maneira de perceber, né, esse passado, e também de justificar como foi que eles descobriram esses repertórios. Esses repertórios que hoje são cantados nos rituais vieram de onde? Cada um tem sua explicação. Então não tem como eu usar uma leitura para todos, tá? Então, por exemplo, os Timbira, que ficam no município de Fernando Falcão, no Maranhão, as composições, elas foram aprendidas em outros mundos, em outro tempo, como eu havia dito, né? E são executadas desde então, não sendo possível compor novas músicas. Mesmo as performances, nos casos dos Timbira, as performances também não podem ser modificadas. Olha só a ideia de complexo, quando eu disse que a música se relaciona com os instrumentos musicais, com ritual, com performance. Nada se modifica, né? Então, não pode modificar o repertório, acrescentar novas canções. Também não se pode modificar os instrumentos musicais, a performance a ser feita, a visualidade. Então, está tudo conectado. Né? Então, no caso do Timbira, a gente percebe aí uma rigidez muito grande na reprodução da música e, naturalmente, na exploração, né? Na confecção e uso dos instrumentos musicais. Né? E aí, só para complementar a respeito dos Timbira, tá? No princípio dos tempos, todos os seres ou tinham forma humana ou se comunicavam numa mesma língua e, em algum momento, eles perderam essa capacidade de se comunicar. Ou se transformaram, então, em outros seres, em animais, em seres aquáticos.
Hoje, para a maioria, essa comunicabilidade ela se restringe à atuação dos xamãs, que são os sacerdotes, os pajés, aquelas pessoas que se ocupam, né, dessa conexão com o sagrado. Olha que interessante. Então, lá no passado, o mundo sobrenatural, o mundo dos espíritos, tinha uma relação muito próxima com o nosso mundo, né, com essa concretude que nós conhecemos. E foi nesse momento que, para os Timbira, assim como para outras populações, houve essa transferência, né, essa doação dos repertórios. Olha, são essas as canções que vocês têm, né, que entoar. Esses são, e para obter essas músicas, né, para que vocês possam executar essas músicas com excelência, esses são os instrumentos musicais que vocês devem usar. E como eu faço esses instrumentos musicais? Dessa maneira, usando esses objetos, com esses procedimentos técnicos. Então, todos esses saberes foram dados lá no passado e simplesmente reproduzidos, né, de geração após geração. Né? Tem alguma pergunta? Falta 10 minutos, eu acho. Ai, poxa vida. Mas eu já tô... Passa muito rápido. E olha que eu tava falando rápido. Então, eu vou mencionando algumas coisas e vou passeando, certo? Mas eu já estou praticamente no final. Mentira. Vamos lá. Só para continuar com naturalidade, né? Tanto o Chavante quanto os Waurá, no Parque do Xingu, a explicação deles é bem interessante. Para eles, os repertórios eles foram dados através de sonhos. Olha que incrível, gente. As músicas que eles entoam nos rituais foram dadas através dos sonhos, né? Então, os xamãs, na verdade, eles adormecem, recebem essas músicas e logo que acordam, eles têm que executá-las. E aí os outros aprendem. E aí a música ela é introduzida. Então, nesse caso, não há também a criação autoral, né? Não há o forjamento de uma autoria musical, não. Ele recebe a canção e é ela que vai ser, né, executada. Então, eu vou passar aqui umas coisas para falar, aproveitar bem o tempo. Eu vou falar de um aspecto que eu acho muito importante, que inclusive eu mencionei anteriormente, que tem a ver com os instrumentos musicais e a questão de gênero, né? Para a maioria das populações indígenas, os instrumentos musicais, eles são objetos de competência exclusivamente masculina, né? Os artefatos musicais, eles não só são produzidos, como eles são usados, guardados, eles são de propriedades de homens. E são usados também em contextos ritualísticos. Então, toda vez que a gente falar de um instrumento musical indígena, tem aqueles objetos usados no cotidiano para produzir um som? Tem. As crianças, inclusive, elas brincam com vários instrumentos musicais. Faz parte da formação delas. Conhecer esses objetos e aprender a produzir. Mas, em geral, um artefato musical, ele é um artefato sagrado, ritualístico, usado em contextos específicos, em contextos considerados excepcionais, né? E aí tem um fato curioso com relação a essa questão de os instrumentos musicais são objetos masculinos, né? A mulher não produz, não usa e muitas vezes não vê, tá? Principalmente quando a gente fala das flautas, que você mostrou, inclusive, uma ilustração, né, relacionada às flautas. Eu vou contar um episódio aqui que eu acho... Nossa, você pode pensar assim, nossa, mas que exagero, mas não é exagero, não. Isso tem a ver com tradição, né? Tem a ver com fidelidade à tradição. Olha só. Em 1999, eu preciso pescar aqui, tá? Em 1999, a pesquisadora Maria Inês Melo, ela fez uma pesquisa de mestrado, desenvolveu uma dissertação e defendeu, né, nesse ano, que era sobre as flautas sagradas dos Waurá, do Alto do Xingu. Ela já estava pesquisando flautas sagradas. Mas existem vários tipos de flautas. E ela queria pesquisar, no doutorado dela, uma outra flauta, que era a... Deixa eu pegar aqui, rapidinho. Tá. As flautas Cavocá, tá? Ela pesquisou algumas flautas sagradas, muito superficialmente. Não superficialmente no sentido de que a pesquisa não tinha profundidade, mas era um panorama geral. E aí ela queria adentrar no domínio de determinadas flautas, que eram de contextos ritualísticos, que eram essas flautas Cavocá.
Só que aí os Waurá simplesmente disseram que ela não poderia pesquisar, porque na tradição deles, as mulheres não teriam acesso a esses artefatos. Então, o que ela fez? Como o esposo dela, o Acácio Tadeu de Camargo, também era pesquisador e também se interessava pelo assunto, ele tomou a responsabilidade de fazer a pesquisa. Então, percebam que a tradição, que é interna, também repercute no modo como esses artefatos se relacionam com quem ali chega, com o olhar externo. Né? Então, ela não pôde ter acesso aos artefatos, mas o esposo pôde, inclusive por recomendação dos próprios indígenas, que disseram, olha, se você quiser realmente ter algum conhecimento dessas flautas, é o seu esposo que tem que vir aqui, não você. Né? Então, em várias sociedades, essa distinção ela é bem marcada. Os homens eles fazem uso dos artefatos, vamos falar das flautas especificamente, e as mulheres não têm acesso. Elas sequer olham. Quando no momento do ritual essas flautas elas são usadas, a mulher não pode ver. Sabe por que não pode ver? Então, em algumas sociedades, principalmente as xinguanas, a mulher que tem acesso a essas flautas, principalmente nos momentos ritualísticos, ela corre o risco de ser penalizada com um estupro coletivo. Então, para que a gente possa perceber que existe uma rigidez. E essa rigidez ela é obedecida. Né? Isso é um conhecimento naturalmente que vai sendo passado. O homem sabe do seu papel e a mulher também. Né? Então, existe essa distinção não só na questão dos artefatos, mas também na produção de outros, né, produtos da cultura material. O homem se ocupa de determinadas manifestações e o homem de outras. Por exemplo, entre o xicrim, a pintura corporal é uma atividade feminina. Somente a mulher pinta o corpo. A mulher pinta o seu corpo, pinta o corpo de outras mulheres, pinta o corpo das crianças e dos homens. E o homem cuida da cestaria. A mulher não mete a mão na cestaria e o homem não trabalha com pintura. Então essas divisões, acontecem em vários ramos da sociedade, mas se reflete no contexto dos instrumentos musicais, no contexto musical. Né? Então, qual é o tempo? Já acabou, né? Pode continuar. Tá, pode continuar. Ainda tem uns minutos. Então eu vou só fechar. Eu vou fechar. Tá um chiado? Tá. Não, eu achei que tava. Sei que você tinha dito que tinha um chiado. Se a gente não der tempo, a gente abre novamente a live para concluir. Só para fechar. Tá bom, pronto. Tá bom, então. Obrigado. Então, sociedades, né, como as que eu mencionei para você, as xinguanas, os tucano também, eles têm essa divisão, né, de gênero muito marcada e que se reflete na questão dos instrumentos musicais. Mas uma coisa que é importante de se dizer é que por mais que as mulheres, elas então estão pedindo para a gente responder as perguntas. Aí você pode depois entrar de novo, só para que a gente possa responder muito rapidamente algumas questões, tá bom? Porque senão eu vou... por mais que as mulheres elas sejam impedidas de ver, de participar efetivamente, presencialmente desses rituais, né, onde a música se faz presente, elas não são excluídas totalmente dos rituais, tá? Esse contato auditivo, esse acesso através da audição, ele é fundamental. É fundamental que esses rituais, que os homens tenham a audiência das mulheres, ainda que elas estejam lá dentro das suas residências, mas elas estão ouvindo, então elas participam através da audição. Né? Então, só para que fique, né, claro essa questão. E aí eu queria que vocês, né, deixar uma lição de casa, procurassem informações na internet a respeito dos cuicuro, né, do Alto Xingu, no Mato Grosso, e que desenvolvem o Quarupi. Né? O Quarupi nada mais é do que um ritual intertribal que acontece na região do Parque Nacional do Xingu,
né? Parque Indígena do Xingu. Intertribal, porque não acontece somente com uma etnia. As etnias que ali ocupam, os Waorá, Camaiurá, os Cuicuro, os Calapalo, eles participam também, né? É um encontro que acontece. E o Quarup, ele sempre acontece em homenagem aos chefes mortos ou alguma pessoa que foi muito importante para aquela sociedade, na história daquela sociedade. E isso inclui, por exemplo, os Vilas Boas, né? Os Vilas Boas que tiveram uma participação muito importante na criação daquele parque, eles já foram homenageados com o Quarup, tá? E aí pesquisam, porque eu não vou poder detalhar, eu amo aquele ritual, porque na verdade é um dos mais conhecidos. Existem manifestações incríveis espalhadas pelo país, não só indígenas, mas estamos falando disso, só que muitas são reservadas, muitas não são compartilhadas. E o que acontece no Parque do Xingu com o Quarup já foi acessado pelo mundo. Então é muito mais fácil de você buscar essas informações, né? E aí, por que eu estou mencionando essa lição de casa? Para que vocês investiguem sobre a presença e a importância das flautas sagradas. Porque existe ali um momento em que flautas sagradas, elas são usadas. E são usadas por homens que sempre dançam, performam, tocam em dupla. Eles fazem um tour, tá? E são justamente os campeões de luta, porque existe uma luta ali que acontece, que é chamada de Uka-Uka, envolve grandes guerreiros de cada grupo, e são os campeões dessa luta que fazem, né, essa performance com essas flautas. Novamente, homens, né? Novamente homens. Nesse caso, as mulheres acessam, para vocês verem que o que eu falo para uma sociedade não necessariamente se repete com outras, né? Então, mas basicamente é essa distinção que existe. Então, possui muitas coisas a serem ditas, mas eu acredito que isso é o suficiente nesse diálogo. Tem muita coisa, gente. Isso é um grão de areia numa praia de conhecimentos, viu? E eu espero que o que eu trouxe aqui desperte o interesse de vocês para buscar novas informações. É claro que na chamada da live existia a pretensão de se falar sobre essas sociedades no contexto atual, principalmente do ponto de vista da ecologia. Será que eu posso fazer uma observação rápida? Se cair a live, não tem problema. Tá. Onde é que a ecologia... Onde é que a ecologia entra nisso tudo? Gente, nós estamos falando desde o início praticamente de ecologia, de preservação ambiental, né? Eu acho que a gente tem muito a aprender, inclusive, com essas sociedades, com o seu pensamento, com a sua visão de mundo, né? Porque em tudo, né, existe uma preocupação em ter uma relação harmoniosa com a natureza. Sempre. Seu modo de... Exatamente, mas é uma coisa natural, não é uma militância. Não é militância, é natural. A preservação dos saberes, da tradição. Sim. Como sociedade, a gente tem que lutar junto com eles para a preservação, para que esses conhecimentos, para que essa memória não se perca. Não se perca. Exatamente. Indo muito a questão não só da população, mas também do seu ambiente de preservação, das áreas delimitadas. A gente tem que brigar pela preservação mesmo das nossas tradições, porque é nossa tradição. E nesse momento... Pode falar. São saberes que estão aí, são conhecimentos, não só de música, mas também de ervas medicinais, todo esse conhecimento que a gente tem que brigar e lutar para que seja preservado, para que a gente não perca esse saber com o tempo. Exatamente. Em algum momento eu falei que para algumas populações existe a crença, na verdade para quase todas, que lá no passado havia uma conexão muito estreita entre o mundo dos espíritos, o mundo sobrenatural e o nosso universo. Em algum momento isso foi se perdendo, essa conexão. Nós também, gente, somos parte disso. Nós somos eles, nós somos resultados deles. Não pensemos que somos diferentes, nós somos resultados deles, nós só temos hábitos diferentes e... Em que medida são melhores? Nós somos melhores? Nem sei, às vezes. Quando eu olho
determinados hábitos, quando eu uso, sabe, eu contemplo, porque eu não vou observar, porque não são objetos de investigação, são seres humanos, mas quando eu contemplo o seu modo de vida, o seu pensamento, quando eu me pego, né, fazendo isso, eu vejo que incrível, que maravilhoso é esse mundo que a gente perdeu. Nós perdemos isso, nós perdemos essa conexão com a natureza, nós perdemos a capacidade de se surpreender, a capacidade de reivindicar as coisas. Nós estamos perdendo isso, nós estamos anestesiados. E nós o tempo todo estamos sendo convocados, sendo chamados, né, a justamente reivindicar o nosso lugar na natureza, o nosso papel social, o nosso papel político. Nós estamos o tempo todo sendo chamados a lutar por eles como irmãos, e fazemos isso? É o questionamento que eu deixo para vocês. Fazemos isso? Existem várias mídias na internet de representantes indígenas, de cidadãos comuns indígenas, de aldeias inteiras, de ONGs. Sigam, acompanhem, vejam o que está acontecendo, mas não por terceiros, porque eu sou terceiro, Nayara é terceira. Procurem de quem está sentindo isso, de quem vive isso. Procure ouvir essas pessoas, elas estão aí. Ah, mas eles moram na aldeia. Eles hoje têm acesso à internet, gente. Eles têm Instagram, eles têm canais no YouTube, eles têm publicações, eles estão nas universidades. Eles são nós somos eles, em vários aspectos. Não estou querendo homogeneizar. Mas o que eu quero dizer é que nós temos esse acesso. E o que fazemos? A gente se importa de verdade? Ou a gente só entrou aqui para um momento falar sobre, mas saindo daqui não significa nada? Eu espero que fique. Eu espero que repercuta. Eu espero que incomode vocês, assim, a ponto de vocês buscarem, né, um pouco mais de informações e procurar principalmente por eles, porque eles estão acessíveis nas suas lutas, nas suas alegrias. Então eu mesmo sigo, né, algumas pessoas, acompanho, eles são fotógrafos, eles são estudantes de medicina, eles são candidatos a um cargo político, eles estão aí. Vamos ouvi-los, né? Vamos ouvi-los, tá? E só para fechar essa questão dos materiais, quando a gente fala dos instrumentos musicais, a gente basicamente já está falando de ecologia. Não tem como, porque os instrumentos, em sua maioria, eles se valem de recursos naturais. É o que a natureza proporciona, né? É uma cuia, é uma fibra, é um acessório, um adorno plumário, são sementes, são pedregulhos e assim por diante. A partir desses materiais, você tem a partir desses materiais, você constrói esses artefatos. Quando esses materiais perdem a sua função, perdem o seu significado, ou já existe, por alguma razão, uma necessidade de destruí-lo, de se desfazer, para onde eles retornam? Para a natureza. Que impacto esses objetos eles geram na natureza? Nenhum. Eles voltam para o lugar de onde vieram. Simplesmente isso, né? Agora, é claro também que a gente sabe que algumas leis de proteção ambiental, por exemplo, elas impactaram profundamente a produção dos artefatos, né? Não para o consumo interno, mas como durante um tempo as pessoas procuraram muito artefatos indígenas para vender, para colecionar, para mandar para o exterior, os índios começaram a produzir muito, né? Mais do que eles precisavam. Então, no caso dos adornos plumários, por exemplo, né? Várias sociedades que produziam bastante começaram a produzir não para si, mas para os outros. E isso, naturalmente, estava prejudicando o meio ambiente, porque eles começavam a extrair da natureza mais do que o necessário para o autoconsumo, né? E aí, o que acontece? As novas leis de proteção ambiental também impactaram essas práticas. E hoje, determinados artefatos já não são mais produzidos para fora, para eles sim, porque a lei resguarda o seu direito à tradição. Para eles, não impacta dessa maneira, mas aquela produção para fora, descontrolada, que muitas vezes acontecia, já não acontece mais. Isso tem a ver com ecologia, com preservação ambiental também, né? Então, enfim, eu não sei se foi o suficiente, mas eu acho que a gente não precisa de muito esforço para falar sobre preservação ambiental no contexto indígena, né? É tão óbvio, eu acho, a preocupação que eles têm, até porque é a sua moradia. A gente não toma a natureza como nossa moradia. A nossa moradia é a casa onde a gente mora, é o apartamento que a gente mora. Para a gente a moradia é essa, né? E por mais que eles residam em Malocas, a Maloca está num contexto verde e esse contexto verde importa.
O que os cerca importa, a floresta importa, o rio importa, pra gente importa? Não sei, eu moro aqui em Salvador e não vejo ninguém se importar com os rios que atravessam a cidade e que foram tapados para construir calçadão. Alguém se importa? Não sei. Alguém sabe que debaixo desses calçadões, em frente ao Shopping Barra, em outros lugares, existiam rios que antes passavam límpidos por aí, e encontravam o oceano, o mar, enfim, alguém sabe? Ah, mas eram rios poluídos. Bom, eles não se poluíram sozinhos, né? Eu acho que alguém poluiu. Então, é isso. Viu? Eu queria agradecer muito a oportunidade de fala. Meu nervosismo até passou. E eu espero que tenha sido proveitoso, né, para vocês. Espero que desperte em vocês a curiosidade para buscar novas informações. É muito importante, o conhecimento é muito importante. E às vezes a gente acha que a gente precisa de alguém para dar um empurrão na gente para buscar informação. E na verdade, eu vou fechar com uma frase que eu tenho para mim. Às vezes, o que acontece na vida da gente e o que não acontece é só uma questão de vontade. Ou excesso de vontade ou falta de vontade. Então eu espero que vocês tenham vontade de buscar um pouco mais, vontade de se informar a respeito do que está acontecendo com eles. E não só olhar, sabe? Agir um pouco. Militem também por eles. Né? Eles precisam de vozes, eles podem falar por eles mesmos, mas se a gente pode militar por tantas coisas, por tantas causas, militem também por eles. Já que essa palavra entrou na moda e as pessoas se reconhecem como militantes e tal, então abracem também as causas indígenas, mas abracem de verdade, sigam eles nas redes, sabe? Se importem com o que acontece com eles, porque não adianta nada a gente discutir sobre artefatos como se quem produziu os artefatos estivesse morto. Eles não estão mortos, eles não desapareceram. Nós não estamos falando de populações extintas, nós estamos falando de populações vivas e que estão sofrendo. Então, ninguém está falando de um objeto que está aí jogado no mundo. Então, sabe, espero que vocês tenham essa preocupação muito mais em discutir, em conhecer, em se preocupar com as pessoas que produzem os objetos do que com os objetos feitos por essas pessoas. É isso. Obrigado. Por nada, nós que agradecemos. Foi uma aula maravilhosa. Eu acho que tem muita gente pedindo repeteco, que tenha mais uma vez. Que bom. E é isso. A questão dos indígenas não é só dos indígenas, é uma questão nossa. É de toda a população. Coletivo. É nosso patrimônio que está ali, seja o patrimônio material e principalmente patrimônio imaterial, que é o saber fazer e fazer. Então, vamos tomar para nós, vamos lutar junto, vamos tentar se aproximar mais, que eles ainda estão aí, estão vivos e faz parte da nossa tradição, da formação da cultura brasileira. E de nós, enquanto seres humanos, né? Porque nós, não é só uma questão de costume, nós somos resultado disso. Você pode até negar, e de fato, algumas pessoas, alguns brasileiros, não têm nenhuma relação, né, sanguínea, nenhum parentesco distante, nenhuma filiação, mas eu, como amazonense, né, eu não posso negar minhas origens. E hoje eu me orgulho quando alguém diz assim, você tem um traço indígena, seus olhos são puxadinhos, você tem barba, mas lembra um pouco, eu fico extremamente lisonjeado. Já tive lá no passado, né, aquele momento de negação, porque os índios sempre foram tão mal vistos, né, sempre vistos de forma pejorativa, motivo de chacota, chamar alguém de índio muitas vezes era dizer que ele era uma pessoa introvertida, antissocial, rude, selvagem. Então a gente viu tanto isso acontecer que muitas vezes quando alguém te chamava assim, você parece índio, você não queria essa comparação, porque a gente via como um ser inferior. Então é muito importante trabalhar isso na cabeça da gente, né? E eu acho que isso é um grande prejuízo, inclusive, que isso trouxe para a gente essas visões reducionistas, elas impactaram dessa maneira
né, a nossa mentalidade hoje, que a gente não vê eles como parte da gente, nós não nos vemos como uma coisa só. Claro que tem as suas diferenças em vários aspectos, gente, mas a gente poderia pensar como um coletivo e lutar pelas coisas coletivamente. Por que a gente pode se juntar pelos nossos direitos, né, e não podemos lutar por eles? E Qual também a o nosso dificuldade? direito, que também é um direito Exato. nosso. Exato, qual é a dificuldade? Qual é a dificuldade? Né? E tem algumas pessoas perguntaram assim, o endereço dessas pessoas no Instagram e tal. Eu vou dizer o seguinte, existe uma postagem no perfil do museu que é relacionado a esse encontro da gente, tem uma postagem lá. Eu vou deixar nos comentários o link ou o endereço de várias pessoas para vocês darem uma olhada, se interessarem em acompanharem, interagirem com essas pessoas, né? Ótimo, E, ótimo. e observarem o que está acontecendo com eles, porque são pessoas que estão dentro das aldeias, que estão vivenciando tudo. Então vocês vão perceber muita coisa, como é que as queimadas estão impactando as suas aldeias, como eles estão fazendo com relação ao coronavírus, que assistência eles estão tendo, que necessidades eles estão enfrentando. Então, é muito bom vocês terem esse conhecimento, porque o que a gente vê na internet, nas notícias, na televisão, é muito superficial, gente. É muito superficial. Não mostra absolutamente nada. É epidérmico aqui, olha. É só a pele, não acessa a carne do problema. Então, vocês precisam acessar os perfis dessas pessoas e verificar, a partir da fala delas, das postagens delas, o que elas estão passando de verdade. Aí eu vou deixar nessa postagem aí, tá? Eu vou deixar vários endereços, não agora, eu vou levantar. E quem se interessar, visita depois, segue o Museus da Bahia, né? E aí dá uma olhada nessa postagem que eu vou deixar lá, tá bom? Em breve, para vocês. É isso. Tá bom. Em nome da Diretoria de Museus e do IPAC, agradeço a colaboração, professor Mário Bens, agradeço a gama de conhecimento que foi passada. A aula foi muito boa, maravilhosa, Que bom. fantástico. E estamos aqui e queremos mais, porque foi muito bom, muito conhecimento, Que perfeito. bom. Que bom. Agradeço a live e o vídeo vai ficar salvo, tá bom? Tá bom, tá certo. Obrigado Tá? também a todos, Fátima, você e a Obrigada a todas as pessoas todos, que estão envolvidas. obrigada a todos que Viu? assistiram a live. Agradeço muito. Tchau, gente. Uma ótima tarde para vocês. Final de tarde. Tchau, meu amor. Obrigado. Tchau. Eu que agradeço.